Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da CreaPage. Eu sou o Marcos Freire e nesse vídeo tutorial eu vou falar para vocês sobre o Free Canvas, um recurso exclusivo da CreaPage que permite você criar páginas de modo extremamente fácil. O Free Canvas, como o próprio nome sugere, ele permite você adicionar elementos de uma maneira totalmente livre. O que seria totalmente livre? Você, por exemplo, pensa um texto que você quer adicionar na sua página. Então você pega o texto, adiciona na nossa página e posiciona ele onde você quiser. Você pega uma imagem, adiciona na sua página e posiciona ele totalmente onde você quiser. Você muda o tamanho desse texto ou o tamanho dessa imagem como você quiser. Então isso é o Free Canvas e é isso que a gente vai ver nesse vídeo tutorial. Nós vamos também mostrar durante o vídeo tutorial como a gente cria uma página de captura usando o Free Canvas totalmente do zero. Vocês vão ver que, apesar de ter poucos minutos, esse vídeo tem 10 minutos, 11 minutos mais ou menos, vocês vão ver que foi possível criar uma página totalmente do zero, de uma maneira extremamente fácil e rápida. Então, vamos lá para o vídeo? Pessoal, sejam bem-vindos ao tutorial do CreaPage. Nesse tutorial a gente vai estar falando sobre o Free Canvas. O Free Canvas é um recurso exclusivo da CreaPage que permite você criar a sua página sem se preocupar com posicionamentos como grids, por exemplo, que a maioria das ferramentas no mercado tem disponíveis. Então, na CreaPage você consegue criar a sua página colocando os elementos exatamente onde você está pensando em colocá-los. Vou dar um exemplo para vocês na sequência e vai ficar mais claro para vocês entenderem, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse tutorial? A gente vai tentar criar essa página, eu já criei previamente aqui na CreaPage, como uma fonte aí de exemplo. Então a gente vai tentar fazer uma página exatamente como essa aqui, tá legal? Ela tem aí alguns elementos de texto, né? Tem um cabeçalho, tem um parágrafo e também tem alguns elementos de imagem, né? Aqui no caso a gente vai ter 3 imagens, né? Essa imagem aqui, na verdade não é uma imagem, né? É um fundo aqui meio esverdeado e vamos ter uma outra imagem aqui fazendo uma espécie de composição. E nós temos também um botão Saiba Mais aqui. Tipicamente aqui uma página de captura teria uma estrutura dessa, né? Teria uma imagem, um vídeo, uma call to action, uma chamada para ação e um botão de ação, né? Onde a pessoa vai estar talvez abrindo um pop-up para registrar um nome e e-mail e aí vai ser direcionada para uma página onde ela acessa um e-book, acessa uma planilha ou algo do tipo. Uma estrutura de página de captura é basicamente isso aqui e a gente vai tentar fazer usando esse recurso do Free Canvas na CreaPage, ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui eu estou na home da CreaPage, então eu já entrei aqui na CreaPage. A gente falou em outro tutorial como que você se cadastra na CreaPage. O acesso é gratuito para você fazer a criação de quantas páginas você quiser. E na CreaPage a gente só tem um plano, na verdade assim, é o plano anual e o plano mensal e basicamente o que dá acesso a você publicar a sua página sem a marca d'água, porque quando você acessa gratuito você consegue fazer tudo que a ferramenta permite, inclusive a publicação, só que com marca d'água. Então para você retirar a marca d'água você deve adquirir o plano mensal ou o plano anual, ok? Mas para, por exemplo, você repetir o que a gente está fazendo aqui nesse tutorial, você pode acessar gratuitamente a ferramenta e fazer a criação aqui da página e testar aí o Free Canvas, ok? Então vamos lá, para a gente criar a página, a gente vai criar uma página do zero. Eu vou colocar aqui tutorial Free Canvas. Esse aqui é um código, né, para minha página, então esse código deve ser criado, é um código único, né, que depois pode ser usado para acessar e distribuir, por exemplo, para os clientes ou colocar aí no call to action, numa campanha, Facebook Ads, né, ou um Google Ads, por exemplo. Então aqui eu tenho cria.page/tutorial Free Canvas. Eu vou avançar e eu não vou selecionar nenhum outro objetivo, eu vou direto aqui para em branco, né, onde eu vou fazer uma página em branco. Então selecionando aqui em branco, eu vou automaticamente aqui para o modo de edição. Então eu já entro aqui no modo de edição com a minha página em branco e dentro da página eu já tenho uma seção que é uma seção em branco. Para esse exemplo aqui eu vou usar apenas uma seção, mas eu posso ter páginas em que eu tenha mais de uma seção para aquilo que eu estou querendo fazer, para aquela página que eu estou querendo fazer. Então aqui eu vou colocar um nome aqui para a página, vou chamar de tutorial Free Canvas e vou salvar então a minha página aqui
pronta para eu trabalhar aqui com o FreeCanvas. Então, o que é o FreeCanvas de fato, né? O FreeCanvas nada mais é do que você ter liberdade para você colocar um elemento em qualquer posição que você queira da página. É simples assim. E assim, poxa, parece tão óbvio, né, essa questão, né? Mas as demais ferramentas que existem no mercado, elas não têm esse recurso. Para você adicionar um elemento, você normalmente trabalha com grid. E aí, como que é o conceito do grid? Você divide, né, a seção, por exemplo, em 2, 3, 4 colunas, e você divide depois em linhas, e você vai posicionando no que é chamado de célula, né? Então, cada coluna e cada linha é uma célula, e você posiciona os elementos dentro dessa célula e vai ajustando, né? Eu vou meio que tentar simular aqui o que seria um grid e vou mostrar como é que é o FreeCanvas em relação ao grid, ok? Então, vou aqui colocar, por exemplo, vamos colocar aqui um cabeçalho. Então, todo elemento que eu adiciono, ele pertence a um bloco, tá? E dentro do bloco eu posso adicionar outros elementos. Então, só para a gente reforçar, né, a gente vai estar criando essa página aqui de exemplo. Então eu tenho aqui uma espécie de um cabeçalho e um parágrafo aqui abaixo. Então vou adicionar logo esse parágrafo aqui e pronto, adicionei aqui. Eu já estou mostrando aqui o FreeCanvas, tá? Porque é bem natural aqui dentro da ferramenta. Então o FreeCanvas é nada mais é do que eu adiciono e posiciono onde eu quiser. Eu vou tentar simular aqui como seria o efeito de colocar isso num grid, tá? Então eu vou adicionar aqui uma imagem e vou adicionar uma outra imagem aqui. Então, se eu trabalhasse com grid, deixa eu pegar aqui e arrastar para cá. Se eu trabalhasse com grid, aqui, eu teria mais ou menos isso aqui. Eu teria 3 colunas. Tá? E aí eu tenho que estar adicionando os meus elementos dentro dessas colunas. Eu não consigo fazer esse movimento de pegar e arrastar aqui para o lado. Tá? Esse é o FreeCanvas. Então é isso que te dá liberdade para você pensar uma coisa e já imediatamente fazer. Imagina que você está preso aqui num grid, né, de 3 colunas, por exemplo. Você pode até ter outra linha aqui de 3 colunas também, ou outra linha aqui de 1 ou 2 colunas, mas você tem um grid. Você não consegue pegar e arrastar como a gente está fazendo aqui. Não consegue pegar e arrastar aqui para o lado, ou arrastar aqui e sobrepor. Por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer, inclusive, né, para gerar aquele efeito, a gente vai pegar e vai sobrepor uma imagem em cima da outra, né? Então isso tudo aqui que eu estou fazendo no FreeCanvas, você não consegue fazer. Como que as pessoas, em geral, resolvem isso, né? Elas vão na propriedade de margem do elemento. Então aqui a gente também tem questão de margem, né, e largura, né? Aqui a gente tem algumas pré-definições, mas se eu quiser eu tenho aqui a condição de estar definindo a margem, por exemplo, né, tanto margem interna, que é chamado também de padding, né, ou a margem externa, e eu posso colocar, por exemplo, uma margem negativa, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, menos 100 de margem, eu consigo estar posicionando. Você viu que eu movi, né? Eu saí aqui da margem 0, fui para a margem menos 100 e consegui jogar um pouquinho para o lado. E é assim que é feito. Esse é o tipo de trabalho quando você tem o grid. Você imagina você ter que fazer isso para... se for um layout simples, talvez não seja tão complexo fazer, mas mesmo assim você tem que pensar se você vai por tentativa e erro, vou colocar menos 100, vou colocar menos 50, e aí você vai vendo como é que vai ficar, né? E agora você imagina se você tiver uma página mais complexa, né, elementos de posicionamento gráfico mais complexo, como que vai ser difícil você conseguir fazer esse posicionamento. Então no FreeCanvas você simplesmente pega e arrasta para onde você quer, tá? Então isso é o FreeCanvas. Então vamos ver como é que a gente constrói dentro do FreeCanvas essa página aqui que é o nosso target, ok? Então a gente vai posicionar esse elemento aqui, mais ou menos aqui. A gente tem uma imagem aqui, né? Temos uma imagem um pouquinho mais para baixo, e eu vou adicionar um outro elemento aqui. Deixa eu ver o que eu posso adicionar. Vou adicionar um parágrafo, mas na verdade eu estou mais interessado em saber o bloco. Então eu vou excluir aqui, vou deixar o bloco e vou trocar a cor do bloco. Vou colocar aqui um amarelo por enquanto, mas eu vou pegar a cor certinha, que é uma espécie de um verde, né? Vou pegar essa cor certinha aqui e vou colocar aqui nesse bloco
essa cor mais certinha aqui. Deixa eu apagar essa cor que está aqui e colar esse verdinho. Pronto, coloquei o verdinho. Aí agora eu quero posicionar ele mais ou menos aqui. Vamos centralizar aqui. Vamos só ajustar um pouquinho a altura aqui. Vou fazer mais ou menos parecido, não vai ser exatamente igual, tá? Aí eu vou pegar essa imagem. Opa, o meu mouse está prendendo aqui e ele acabou arrastando a imagem. Deixa eu soltar aqui. Aí eu vou pegar essa imagem e jogar ela para frente aqui. E vou pegar outra imagem e vou jogar para frente também. E aqui eu tenho as minhas imagens. Eu já enviei essa imagem, então eu vou só substituir a imagem. Deixa eu só conferir aqui. É uma imagem com pote e a outra imagem são uma espécie de copos, né, pequenos, né? Vamos ver. Eu já tenho essas imagens que eu já enviei previamente, então eu vou só pegar e substituir por uma imagem que eu já enviei previamente. Então estou acessando aqui a minha biblioteca de imagens, né? Cada conta aí tem uma biblioteca de imagens, então eu vou acessar essa imagem aqui, a primeira, e a segunda. O meu mouse está prendendo bastante aqui, mas tem que resolver essa questão do mouse. Conseguir um outro mouse aí. Vamos lá pegar aqui essa segunda imagem. Pronto, eu adicionei as imagens que eu queria. Agora eu vou só conferir aqui como é que está mais ou menos o posicionamento. Tá? Vocês veem que essa daqui está em primeiro plano. Depois tem essa aqui em segundo plano e o fundo em terceiro plano. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui. Que é exatamente o que já está, né? Só vou posicionar um pouquinho melhor aqui só para ficar mais esteticamente mais apresentável. Pronto, posicionei. Agora eu vou fazer... Só vou colocar o título, né? Vou deixar o texto do parágrafo. Vamos lá, creme hidratante. Pronto, adicionei aqui. Aqui essas imagens eu vou agrupar, porque eu quero que nos diversos dispositivos que eu vou visualizar, né, como aqui a ferramenta ela é responsiva, isso significa que ela se adapta a diversos dispositivos. Então eu posso vir aqui e ver como é que ela está ficando no tablet e como é que ela está ficando no mobile. Então no mobile, vocês veem que ela está colocando uma imagem embaixo da outra. Eu quero deixar aquele mesmo efeito de imagem que eu tenho aqui no computador. Então como é que eu faço isso? Eu vou selecionar, eu vou arrastar aqui, eu vou selecionar. Espera que eu selecionei mais do que devia. Aqui, são esses três aqui que eu quero selecionar. Selecionei esses três blocos aqui e vou agrupar esses blocos. Pronto, agora que eu estou agrupado, eu consigo aqui no mobile. Pronto, eu já tenho aqui as imagens agrupadas aqui. Então já consigo visualizar aqui. Eu vou só tirar um pouco a margem também, para não ficar tão pequeno, essa margem interna aí do bloco. Deixa eu só posicionar aqui melhor. Então vamos tirar um pouco essa margem do bloco. Vamos colocar uma margem PP. Ok, uma margem PP aqui. E nesse bloco aqui vamos colocar uma outra margem PP também. Pronto, margem PP. Eu vou só ajustar um pouquinho. Ajustar um pouquinho aqui também. Pronto. Aí eu tenho aqui a visão. Agora a visão no mobile está já bem naquele estilo que eu estava querendo. E aí, voltando aqui para o tablet, também já está mais ou menos do jeito que eu quero. Eu só vou pegar e ajustar um pouquinho aqui para ficar mais legal também. Deixa também mexer um pouquinho nessa margem aqui do bloco. Colocar no caso aqui uma margem P.
Pronto, uma margem P já fica mais legal. Eu vou pegar e posicionar aqui mais ou menos no meio e arrastar um pouquinho para cá para ficar meio proporcional às margens à esquerda e à direita aqui no tablet, ok? Então eu já tenho quase tudo que eu quero, só preciso agora adicionar o botão. Então para adicionar o botão, eu vou aqui, adicionar um botão. Pronto, adicionei aqui o botão e vou só agora retirar um pouco essa margem também, colocar uma margem PP e vou posicionar esse botão centralizado. Deixa eu deixar esse botão centralizado. Vou também fazer um pequeno ajuste nesse botão e deixar ele um tamanho um pouquinho maior, tamanho G, pronto. Eu estou falando sobre algumas funcionalidades aqui, mas não se preocupem porque a gente tem tutoriais específicos para cada coisa que eu falei aqui, tá? Aqui a ideia é dar mais a visão geral do FreeCanvas mesmo, né? Que é essa adição e posicionamento onde eu quero aqui dentro da minha página. Vocês veem também que eu tenho algumas linhas de guia, né? Essas linhas de guia ajudam também no meu posicionamento. Então, por exemplo, aqui eu estou posicionando logo abaixo desse bloco do creme hidratante e bem alinhado com ele, né? É claro que aqui as margens são diferentes, né? Então eu tenho uma margem desse bloco aqui diferente dessa aqui, então o alinhamento não está sendo exatamente, mas também não é isso que eu quero, né? O que eu quero é deixar o botão aqui. Eu quero deixar ele mais ou menos posicionado aqui. E agora eu vou ver como é que ficou isso nos meus diversos dispositivos, né? Então eu vou aqui no tablet. No tablet eu vou ajustar um pouquinho. Pronto, ajustei. Então, vamos lá. Já tenho aqui no tablet, tá legal. Vamos ver como é que ficou aqui no mobile. O mobile também tá interessante. Deixa eu ver só. Eu vou reduzir aqui um pouquinho aqui no bloco. O espaçamento inferior, reduzir um pouquinho só para chegar mais próximo aqui do texto. Pronto, tenho minha página então criada usando o recurso do FreeCanvas. E aí tenho a versão também agora para tablet e para computador já feitas aqui. Vou só posicionar um pouquinho mais para cima aqui no computador. Então aqui está pronto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial onde nós falamos sobre o FreeCanvas e conseguimos criar uma página de captura totalmente do zero em poucos minutos. Se vocês gostaram desse vídeo tutorial, não esqueçam de dar um joinha e se você quiser acompanhar os próximos vídeos tutoriais e outros vídeos que a gente vai estar lançando com dicas da CreaPage, não esqueça de se inscrever no canal. Tem o botão inscrever-se logo aqui abaixo. Clica nesse botão e se inscreve no canal. No próximo tutorial, nós iremos dar uma visão geral do editor de páginas. Nós vimos um pouco do editor de páginas nesse vídeo, mas nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre algumas partes do editor de páginas super importantes. Então, não perca o próximo tutorial, ok? Até lá!